à senhora professora Raquel Freire, nossa colaboradora já habitual, que temos muito gosto em contar com a sua presença. E pronto, desejar a todos uma boa conferência e com certeza vamos sair todos um pouco mais ricos daqui, não tenho dúvida nenhuma disso. Até já, muito obrigado. Obrigado, Coronel Marinheiro, também em nome do Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa, Observare, e naturalmente em nome do IDN. Queria começar por saudar a nossa ilustre convidada, a professora doutora Maria Raquel Freire, que apresentarei já de seguida, mas também queria cumprimentar os nossos estudantes, até porque este ciclo China, Ásia e Pacífico, o ALIDN, está associado ao curso também em parceria de estudos avançados sobre a Ásia e Pacífico. Cumprimentar os participantes, recordar que este é um longo ciclo de webinars que começou no dia 6 de maio, com muitos especialistas portugueses e estrangeiros. Hoje mesmo tivemos, entre o meio-dia e 1h30, o professor Tosh Minoara. Mais logo vamos ter também sessões com o professor Vasco Rato e o diretor do Diário de Notícias, Leonídio Ferreira. E na próxima semana já está agendada uma última conferência em painéis sobre a China e país de língua portuguesa, com 5 especialistas, grandes especialistas nacionais na matéria, e depois a última conferência, ela é aberta, que eu próprio darei, sobre a China, o fator China na nova ordem mundial. Mas, antes de apresentar a nossa convidada, tenho que chamar a atenção para o facto de esta sessão, com a devida autorização da professora Raquel Freire, estar a ser gravada, e, portanto, aqueles que não quiserem a sua imagem ou o som, deverão manter sempre os vídeos e o som desligado, eventualmente manifestar-se no período de debate apenas no bate-papo ou no chat. Gravação esta que, à semelhança de todas as anteriores que foram autorizadas, serão posteriormente disponibilizadas no site do IDN, do Observare e também no canal YouTube da Universidade Autónoma de Relações Internacionais. Uma vez mais agradecendo a presença da nossa ilustre convidada, Maria Raquel Freire, é doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Kent, no Reino Unido, é investigadora do Centro de Estudos Sociais e professora catedrática de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é coordenadora do Centro de Excelência Jean Monnet, na Universidade de Coimbra, é ainda professora colaboradora no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade de Santa Catarina, no Brasil, membro do Conselho Científico das Ciências Sociais e Humanidades da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a FCT. Os seus interesses de investigação, provavelmente todos conhecem muito bem, centram-se nos estudos para a paz, em particular peacekeeping e peacebuilding, política externa, segurança internacional e, obviamente, Rússia e espaço pós-soviético. É por isso um gosto, uma honra e um privilégio particular que a nossa colega e amiga, a professora Maria Raquel Freire, nos dá o gosto de partilhar os seus muitos conhecimentos e reflexões sobre o tema que nos traz aqui hoje, política asiática da Rússia. Raquel, a palavra é tua, uma vez mais, os nossos agradecimentos. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Eu começo naturalmente por agradecer ao IDN, na pessoa do Coronel Alberto Marinheiro, e ao UAL, Observarem, na pessoa do Luís Tomé, o convite para partilhar convosco um pouco desta tarde e de algumas reflexões sobre a política asiática da Rússia. Eu confesso-vos que tenho feito mais apresentações relativamente às relações para o Ocidente e, portanto, as relações da Rússia no quadro da União Europeia, eventualmente Estados Unidos, e tenho falado menos desta dimensão que é tão importante também nas relações externas da Rússia, e portanto é um desafio também interessante este esforço de maior sistematização, digamos assim, daquilo que tem sido as linhas estruturantes da política externa russa em termos mais compreensivos, digamos assim. Eu organizei esta apresentação em torno daquilo em que se tornou a política externa russa nos últimos 20 anos e, portanto, quando olhamos, Vladimir Putin está à frente dos destinos da Rússia, ali com aquele interregno do presidente Medvedev há 20 anos e, portanto, nestas últimas 2 décadas, se calhar aquilo que foram os desenvolvimentos mais importantes, além da consolidação
da organização de uma política externa multivetorial, isso é claríssimo nos vários documentos de política externa russa, e estes vetores organizam-se em termos essencialmente geográficos e, portanto, temos o espaço pós-soviético como a área preferencial de atuação da Rússia e depois geralmente falamos na dimensão dita ocidental, que são as relações com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a NATO, e a dita dimensão oriental, que tem a ver com as relações Oriente e, portanto, com a China, com a Índia, no âmbito da Organização de Cooperação de Xangai. Sabemos que estamos a falar de países e de organizações no flanco sul da Rússia, mas por se tratar do Oriente, digamos assim, é considerado o eixo ou o vetor oriental na política externa da Rússia. E da forma como eu olho para esta organização e para a forma como a política russa é implementada, estes dois eixos não se podem desencaixar de alguma forma e, portanto, aquilo que são as políticas russas mais ou menos alinhadas ao Ocidente refletem-se no eixo Oriente e vice-versa de alguma forma, quer replicando lógicas de ressentimento, quer lógicas de cooperação, quer de rivalidade e, portanto, temos aqui diferentes alinhamentos, se assim quisermos. E, portanto, vou-vos falar um pouquinho na forma como é que a política externa se tem vindo a desenvolver, portanto tornou-se um pouco mais revisionista, mais militarizada nos últimos anos. Isto é evidente em particular depois do regresso ao poder de Vladimir Putin em 2012 e vai ter expressão nas várias vertentes ou nas várias dimensões da sua política externa, como já iremos ver. Sendo que o objetivo último é sempre o de afirmação da Rússia como uma grande potência e, portanto, esta questão do reconhecimento do estatuto de grande potência continua a estar muito presente no discurso e na ação russa. E por isso esta questão da política asiática e das relações com a China em particular é tão interessante no contexto atual e neste próprio contexto de afirmação da Rússia como uma grande potência. E, portanto, vou-vos falar essencialmente das relações da Rússia com a China, vamos falar também de espaços regionais, da Organização de Cooperação de Xangai, da Belt and Road Initiative, que não poderíamos deixar aqui de referir, e tentar perceber, no fundo, em que é que se tem traduzido esta política asiática da Rússia, quais são os seus principais receios, se assim quisermos, e onde é que estão os principais ganhos e para onde é que poderemos estar a caminhar. Antes de iniciar mais concretamente a discussão sobre a política externa e a forma como esta se tem organizado em relação à China e à Ásia em geral, se calhar referir que em 2012, quando Putin regressa então à presidência da Rússia, ele refere e avança com a ideia do pivô para leste ou pivô para oriente, pivô para a Ásia, portanto há estas diferentes expressões que podemos encontrar em documentos e discursos russos e que basicamente sublinham esta ideia de que a Rússia pretende uma estratégia mais sistematizada, mais organizada de desenvolvimento de relações com a China e com outros Estados na Ásia e, portanto, é parte, digamos assim, de uma tendência mais alargada, portanto já os Estados Unidos também tinham falado da questão da Ásia e de como o futuro reside muito na Ásia, estamos perante uma Rússia ainda, uma China, desculpem, ainda, portanto em franco crescimento, mas num registro diferente daquele a que assistimos hoje, e portanto já nessa altura, 2012, fica dado um mote em termos da política externa russa em relação ao pivô para a Ásia. É interessante quando olhamos um pouquinho a cronologia, no ano a seguir, em 2013, é o ano em que Xi Jinping avança com a sua grande ideia do projeto da nova Rota da Seda. Na altura chamava-lhe One Belt, One Road, depois foi sendo
renomeado, digamos assim, portanto uma faixa, uma rota. No fundo a ideia é a criação, como sabem, de canais de intercomunicação, interligação por via marítima, por via terrestre, que permitam o desenvolvimento de infraestruturas e de comunicações entre a Ásia, a Europa e a África. E claramente a China a posicionar-se aqui como a locomotiva, não é? Como quem avança na linha da frente, digamos assim, deste grande projeto. Em 2014 temos a questão da Ucrânia, a guerra no oeste da Ucrânia, temos a anexação da Crimeia por parte da Rússia e, portanto, vivemos um momento de grande tensão nas relações da Rússia com o Ocidente em particular, e isto vai ter uma implicação grande em termos das sanções de que a Rússia vai ser sujeito e de algum isolamento em termos das suas relações com o Ocidente. De facto, ainda hoje estas relações estão em níveis muito difíceis e claramente esta questão e a forma como a China manteve o que alguns designam de uma neutralidade benevolente em relação à questão da Crimeia, permite o reforço desta dimensão asiática na política externa russa. E, portanto, há aqui um contexto, de alguma forma, de evolutivo, que já vem, especialmente neste regresso ao poder de Putin, em 2012, e que já reflete alguns problemas que vêm de trás. Apesar de estarmos ainda num contexto de reset com os Estados Unidos, após a guerra na Geórgia, de estarmos no contexto da política de modernização com a União Europeia, ali 2010, mas de facto já estamos a assistir a algumas dificuldades na relação com a Rússia. Putin regressa em 2012 e imediatamente inicia uma recentralização de poder e, portanto, isto vai levar a que alguns dos projetos em curso se tornem mais lentos em termos da sua implementação e depois com a tensão a escalar e o que se passa em 2014 na Ucrânia e a anexação da Crimeia, temos então aqui o ponto alto em termos das relações negativas e difíceis entre a Rússia e o Ocidente em geral. 2015 vai ser também um ano importante nesta breve cronologia, é o ano em que se assina um acordo ou que vai associar a União Económica e Euroasiática à Belt and Road Initiative, esta iniciativa faixa e rota, e que, portanto, vai reposicionar de alguma forma arranjos multilaterais onde a Rússia tem sido o ator preponderante naquele espaço mais alargado onde a China tem vindo a atuar de forma cada vez mais evidente. E, portanto, este é o contexto, se quisermos, em que se vai desenvolvendo esta política asiática da Rússia e que não deve ser esquecido, porque, e vou partilhar isso convosco ao longo da apresentação e no final, já vos disse que, a meu ver, estes dois vetores, ocidental e oriental, não são desencaixáveis e, na realidade, parece-me que a Rússia, nesta sua lógica de afirmação como grande potência, precisa de encontrar aqui alguns equilíbrios e, portanto, o facto de se tornar demasiado dependente do vetor oriental, demasiado dependente da sua relação com a China, pode, de alguma forma, acabar por se tornar contraproducente em termos daquilo que é o seu objetivo de reconhecimento estratégico. Vamos então avançando e para situar onde é que a Rússia e a China se vão organizando em termos das suas relações, talvez uma breve passagem por alguns dos princípios que são considerados princípios de base da política externa russa. E sublinhava aqui a questão do primado do direito internacional e que tem essencialmente a ver com o pressuposto de que as questões de segurança internacional devem ser tratadas no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, portanto, organizações como a NATO não devem ter prevalência em termos de questões fundamentais de segurança internacional.
Nesta questão é muito interessante vermos como a Rússia e a China têm sido várias vezes, em vários momentos, aliadas na defesa de princípios de não ingerência nos assuntos internos dos Estados, por exemplo, e portanto esta ideia do primado do direito internacional. Como sabem, e muitos de vós conhecem o meu trabalho, já têm partilhado alguns destes momentos comigo, eu sou muito crítica da intervenção russa na Ucrânia, em particular da questão da anexação da Crimeia, que entendo como uma violação deste princípio soberanista que a Rússia tem defendido continuamente no quadro das próprias Nações Unidas e, portanto, parece-me que há aqui uma violação deste princípio de não intervenção, de respeito pela integridade territorial dos Estados, mas de qualquer forma, em termos daquilo que são os pressupostos fundamentais da política externa, este tem de facto sido um dos princípios claros. A questão da ordem internacional multipolar ou policêntrica, como a Rússia lhe chama, é também um princípio claro e, portanto, basicamente aqui Rússia e China estão também alinhadas e estão-nos a dizer que o mundo deve ser multipolar e isto significa que não devemos ter uma prevalência da hegemonia norte-americana em termos das relações internacionais e, portanto, devem haver diferentes polos e, portanto, policêntrica na formulação russa, que permitam, lá está, este curso de afirmação e de reconhecimento da Rússia como um polo importante nesta ordem internacional. A Rússia teme que possa haver aqui uma alteração para uma potencial bipolaridade, mesmo que não ao estilo Guerra Fria, não seja tão linear, mas que possamos ter uns Estados Unidos e uma China em termos da reorganização do sistema internacional e, portanto, continua a sublinhar a ideia do policentrismo e da importância destes diferentes polos, digamos assim, na gestão das relações internacionais. A política não isolacionista é um princípio que se compreende facilmente, no sentido em que a Rússia continua a ter uma economia muito dependente dos recursos energéticos, da venda de armamento e, portanto, obviamente que há aqui muita tecnologia envolvida, mas a Rússia precisa de diversificar as suas atividades económicas e as suas capacidades também a nível digital, tecnológico, nanotecnologias, etc. Antes de 2014 havia uma série de projetos em curso com a União Europeia, mesmo com os Estados Unidos, em termos de desenvolvimento de novas áreas de investigação, mas após 2014 estes projetos acabaram por ficar parados. E a China oferece neste momento um espaço para a Rússia quebrar de alguma forma algum isolamento a que se votou face às relações com o Ocidente e eventualmente poder colaborar e desenvolver a este nível também políticas que possam apoiar, digamos assim, a sua consolidação interna. E depois a questão da proteção das diásporas e do reconhecimento de áreas de influência prioritárias que são também partilhadas pela China e, portanto, a ideia das áreas de influência é uma ideia com a qual a Rússia e a China simpatizam, inclusive no espaço asiático vai havendo entendimentos neste sentido, por exemplo, apesar da penetração maior da China na Ásia Central e, portanto, nos estãos todos, Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, etc. Na realidade, esta penetração é essencialmente económica, há uma base militar chinesa no Tajiquistão, mas há um entendimento claro entre a Rússia e a China de que e mesmo o próprio Cáucaso Sul, onde no âmbito deste novo projeto da nova Rota da Seda, a China também tem projetos em curso, há um entendimento de que estas são áreas que pertencem ao antigo espaço pós-soviético e, portanto, que há aqui a manutenção de algum respeito em termos do poder político que a Rússia pretende manter nesta área, apesar dos vários limites que aí encontra.
E, portanto, estas questões acabam por sinalizar aquilo que são as bases da política externa russa e, a meu ver, têm alguma leitura de alinhamento com a própria política chinesa e, portanto, que permitem aqui alguns pontos de encontro. Sublinhar, mais uma vez, esta ideia do reconhecimento de estatuto como grande potência, que é muito importante para a Rússia e perante a qual a China tem demonstrado respeito, bastante respeito e algum cuidado em que, na forma como as relações se têm desenvolvido, a Rússia não se sinta um parceiro menor ou um parceiro júnior. E, portanto, há aqui uma atividade diplomática e um cuidado muito grande na linguagem que é usada no sentido de não minimizar, digamos assim, o papel da Rússia em todos estes processos, que sabemos que naturalmente não é um papel ao mesmo nível do da China e, portanto, estamos aqui a falar de uma relação claramente assimétrica. Passando assim para esta questão mais concreta do pivô para o Oriente ou pivô para a Ásia e o desenvolvimento das relações da Rússia com a China, se calhar seria importante anotar 2 ou 3 ideias. Desde 96 que há a formalização de uma parceria estratégica entre a Rússia e a China e em 2001 houve a assinatura de um tratado de boa vizinhança e cooperação amigável entre as duas partes. E quando nós olhamos para o que tem sido a relação da Rússia com a China, de facto, tal como nas relações com o Ocidente, tem havido momentos de maior colaboração, momentos de alguma tensão, afastamento e, portanto, há oscilações nas relações. É evidente que estamos a falar de 2 países com interesses partilhados, mas que também são competidores regionais e, portanto, isso acaba por ficar evidente em alguns aspectos. Contudo, a China e a Rússia hoje estão a atravessar um período muito positivo nas suas relações. O ministro Lavrov tem descrito o excelente nível de confiança que atravessa esta relação em diferentes dimensões e, portanto, estamos a falar de facto de uma parceria estratégica que é assumida pelas partes e assente em princípios de confiança. Alguns autores, em particular na Rússia, têm avançado com a ideia de que podemos estar próximos de uma aliança entre a China e a Rússia. Alguns falam de uma quase aliança entre os dois. As autoridades russas e o ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov não fala em aliança, portanto fala numa partilha, numa parceria importante e sólida, mas não a esse nível. E da parte da diplomacia chinesa sabemos que há um cuidado ainda maior com a linguagem que é usada e de facto não há uma terminologia tão expressa, mas a China também não fala de uma aliança. Aliás, isso iria um pouco contra a própria doutrina oficial mais cautelosa. Mas de facto tem havido uma menção mais clara nos documentos à Rússia, mais vezes a Rússia é enumerada, as visitas ao mais alto nível têm sido também, têm aumentado nos últimos anos e portanto vemos claramente que há uma sinalização de uma maior proximidade entre estes 2 atores. Como vos dizia, há aqui questões de partilha e que permitem de facto que estes 2, Rússia e China, estejam a atravessar um período de alguma cumplicidade, mas há também elementos de receio, há elementos de assimetria que levam a que esta seja uma relação desigual. Se calhar, em termos daquilo que mais os aproxima, eu sublinharia a questão dos princípios normativos que partilham, e já falamos aqui de alguns, como a questão dos princípios soberanistas, de não intervenção nos assuntos de terceiros, de respeito pelas fronteiras e pela integridade territorial dos Estados, apesar
da nota que eu já fiz em relação à atuação da Rússia no caso da Crimeia, mas de facto há, de um modo geral, uma partilha clara a este nível. Também a ideia da ordem multipolar, de que já falamos, e os princípios de respeito pelo outro. E, portanto, também já falei um pouco disso no próprio contexto da definição das políticas russas e o cuidado que tem havido da parte da China face às assimetrias existentes para que a Rússia não seja ou não se sinta como um parceiro júnior. Aliás, esta era uma crítica recorrente nas relações entre a Rússia e a União Europeia e, portanto, claramente a China a ter aqui algum cuidado para que não haja uma replicação deste tipo de percepção nas relações China-Rússia. Muito importante nesta partilha e nesta proximidade é a ideia da contenção dos Estados Unidos e, portanto, o princípio de que a presença global dos Estados Unidos e na Ásia em particular a precisar de alguma contenção e, portanto, a Rússia e a China alinhadas nesta lógica de tentarem travar, digamos assim, o poderio dos Estados Unidos e o aumento da sua influência. E segue também um pressuposto interessante de que a Rússia e a China entendem que seria muito difícil para os Estados Unidos gerirem uma Rússia cada vez mais assertiva e eventualmente com políticas militarizadas no espaço da Europa alargada e ao mesmo tempo uma China também desafiadora no Pacífico e, portanto, o facto de as duas se alinharem complica, se quisermos, a política norte-americana na Ásia em termos desta percepção que a própria Rússia e China têm veiculado. Por outro lado, há a ideia de que os Estados Unidos pretendem a mudança de regime e, portanto, são extremamente críticos destes regimes autocráticos, portanto, quer a China, quer a Rússia são regimes fechados, autocráticos, e, portanto, entendem que os Estados Unidos têm a missão da democratização, a questão das revoluções coloridas, de protestos e manifestações que vão surgindo nestes países ou em áreas adjacentes, são geralmente criticados como sendo patrocinados pelos Estados Unidos, ou eventualmente por grupos e organizações de cariz ocidental, e, portanto, a ideia de que os Estados Unidos pretendem fragilizar os sistemas, os regimes vigentes nestes países. E, portanto, aí também a Rússia e a China estão juntas. E, portanto, como tem sido muitas vezes dito, enquanto a China e a Rússia partilharem esta percepção de que os Estados Unidos são uma ameaça externa, enquanto mantiverem esta cordialidade entre os seus regimes e o respeito e a vontade de manutenção dos mesmos, e se mantiver esta relação de proximidade entre Xi e Putin, na realidade parece que esta relação próxima será uma relação com durabilidade. A corrente pandemia e, portanto, o contexto que estamos a viver de crise global parece-me que vem reforçar esta tendência e, portanto, tem havido um grande pragmatismo nas relações que obviamente com esta questão se deverá manter. Muito interessante são alguns desenvolvimentos que têm havido a nível militar, porque a Rússia durante muito tempo foi muito cautelosa no tipo de armamento que vendia e disponibilizava à China e vendia armamento mais qualificado, se quisermos, à Índia, por exemplo, mas à China foi mantendo alguma cautela. No entanto, houve uma alteração nestes alinhamentos e a Rússia neste momento tem estado a vender sistemas de mísseis e aviões de combate à China. E ainda mais do que isso, tem estado a apoiar a China no desenvolvimento de um sistema de alerta antecipado para
ataques de mísseis. E, portanto, este é um tipo de tecnologia que os Estados Unidos e a Rússia têm e que a China está agora a desenvolver com apoio russo, o que é um desenvolvimento bastante interessante. Naturalmente que a Rússia tem muito claro para si que toda a cooperação militar com a China não pode pôr em questão ou prejudicar a sua segurança nacional e, portanto, isto tem que estar assegurado. Mas reconhece também que a China já tem uma capacidade militar muito forte e, portanto, ao nível do desenvolvimento de navios, por exemplo, ao nível da tecnologia de drones, a China está claramente muito à frente da Rússia, avançará também noutras áreas e, portanto, este tipo de cooperação militar estratégica pretende dar à Rússia algum espaço de manobra e algum poder acrescido nesta relação, além, obviamente, de implicar ganhos em termos económicos que são muito importantes para a Rússia. Por outro lado, a Rússia entende que ao apoiar a China nesta dimensão está claramente a complicar os planos e a estratégia militar dos Estados Unidos na Ásia e, portanto, há aqui sempre esta procura de alguns equilíbrios que nem sempre são muito fáceis de gerir. A realização de exercícios militares conjuntos tem sido um exemplo muitas vezes citado de aplicação prática, digamos assim, desta parceria. Tem havido vários exercícios navais, já decorreram exercícios navais conjuntos China-Rússia no Mediterrâneo, no Mar Sul da China, no Báltico, portanto estamos a falar de áreas, espaços geográficos de alguma tensão e que são importantes em termos da afirmação que estes atores têm procurado. Em 2018 tivemos o exercício Vostok na Rússia, tanto foi na área leste da Rússia, a China participou com um contingente muito relevante de 3.200 tropas e 30 aviões e, portanto, foi uma participação muito clara. E os exercícios que se realizaram foram essencialmente navais e aéreos e, portanto, apesar de ter havido também exercícios terrestres, a Rússia teve o cuidado de que estas manobras militares não pudessem vir a ser interpretadas de alguma forma como de contenção da própria China, porque essa interpretação não seria impossível de ser feita, naturalmente. No ano passado, os exercícios militares, o Descentre, foi essencialmente definido como um exercício de contra-terrorismo, mas na realidade fizeram-se simulações relativas a ataques convencionais e, portanto, mais uma vez a ideia da China e da Rússia testarem as suas capacidades e a terem cenários em que eventualmente os Estados Unidos ou uma guerra com os Estados Unidos pudesse estar em cima da mesa. Além da dimensão militar, temos a dimensão económica e, portanto, a dimensão militar vimos que há algumas reticências da parte da Rússia, apesar de tudo, grande cooperação. A nível da dimensão económica temos uma assimetria bastante maior entre estes dois atores. É interessante que quando olhamos os números das relações económicas ficamos surpreendidos, porque até muito recentemente os números não eram muito salientes, mas de facto desde 2018, um pouco antes, mas de 2018, quando o discurso norte-americano em relação à China se torna mais agressivo, há um reforço, digamos assim, das relações também a nível comercial entre a Rússia e a China. Portanto, elas já vêm de trás, como é natural, mas em 2018 ultrapassam os 100 mil milhões de dólares, o que é considerado por muitos analistas da área económica como de ressalvar e, portanto, algo relevante. É interessante também perceber que após 2014 muitas das relações económicas com alguns dos principais parceiros da Rússia acabaram por diminuir e a China constituiu-se aqui como uma exceção, portanto manteve-se como um parceiro cujas importações e exportações continuaram a crescer para a Rússia.
Os principais elementos desta equação económica são naturalmente as importações de gás natural, de petróleo que a China faz à Rússia e que têm aumentado nos últimos anos, nos últimos 5 anos aumentaram em cerca de 60%, o que é de sublinhar. A questão, também a nível financeiro, tem havido alguma alteração e, portanto, a Rússia tem apostado mais portanto, tem reduzido um pouco a sua presença financeira nos Estados Unidos e aumentado a sua presença financeira na China. Isto também acaba por sublinhar, digamos assim, esta relação de maior proximidade. Mas, como eu dizia, há sempre mas. E há várias dificuldades que vão persistindo nesta relação. E eu diria que a questão das capacidades materiais e da competição desigual é um dos principais entraves e que está presente, vai continuar a estar presente porque a Rússia não consegue de facto uma competição de igual para igual. Portanto, em termos económicos estamos a falar de grandes disparidades, em termos militares e de segurança estamos a falar de um nível diferente, mas a China está numa rota de crescimento e desenvolvimento que preocupa a Rússia em termos da sua capacidade de manter algum diferencial. Tem sido difícil para a Rússia atrair investimento direto estrangeiro da China e, portanto, os investidores chineses entendem que há aqui questões de risco, há aqui também margens de lucro algo reduzidas e, por outro lado, também há algumas empresas chinesas que já o disseram abertamente, temem alguma retaliação dos Estados Unidos face a possíveis investimentos na Rússia no contexto atual das sanções. E, portanto, temos aqui uma Rússia que não está completamente pronta a abrir os seus mercados à China e estamos aqui também perante uma relação que tem sido descrita como sofrendo de algum nacionalismo tecnológico e, portanto, o exemplo a nível militar é interessante, mas mais do que isso é agora esta questão da área digital, desta nova era digital, do 5G e, portanto, nos cuidados que tem havido em termos da partilha de know-how e de tecnologias e, portanto, que acabam por, de alguma forma, colocar alguns entraves, se quisermos, também ao nível destas relações e não se esqueçam, como eu referi, que a Rússia naquela sua lógica de prosseguir uma política de não isolacionismo e tentar dessa forma reforçar internamente as suas áreas e os seus investimentos mais tecnológicos e a nível de diversificação económica e, portanto, estes elementos que eu fui referindo a causarem aqui algum entrave também neste objetivo. Há ainda a questão do grande projeto que é a Belt and Road Initiative, esta iniciativa Faixa e Rota em português, este grande projeto de Xi Jinping que já tem a adesão de 138 países e, portanto, estamos a falar de facto de um projeto muito grande que pretende então ligar a Ásia, a Europa e a África. No ano passado, Xi Jinping descrevia esta questão do BRI como quando nós olhamos e vemos os rios que correm incessantemente para os oceanos e, portanto, os rios enchem os oceanos e, portanto, é assim que ele vê este grande projeto, no fundo, através de grandes investimentos nós conseguirmos que o capital flua e que permita que haja crescimento económico e desenvolvimento económico e, portanto, a forma como é colocado, digamos assim, em termos discursivos é muito, muito interessante. A crise global que vivemos atualmente e a própria pandemia, como sabemos, vieram desacelerar os motores. Este projeto, na sua essência, estava ligado ao próprio crescimento e à resposta ao crescimento interno chinês e pela dimensão que acabou por ganhar, tem enfrentado um crescente aumento de resistências em diferentes pontos.
Já ouviram com certeza a expressão da debt trap diplomacy, e portanto a questão da armadilha da dívida, em que muitos países caíram e que os deixa extremamente vulneráveis e dependentes da China. Um dos exemplos mais falados é o do porto de Hambantota, no Sri Lanka, que acabou por ser, portanto, face à incapacidade de Sri Lanka de pagar as suas dívidas, fez uma concessão por 99 anos deste porto à China. E isto causou um grande mal-estar no seio de vários países e até de alguma má reputação em termos do que é que poderão ser as verdadeiras intenções da China com este grande projeto. E portanto, mais a mais, apesar deste porto ter significado estratégico, naturalmente, a China tem sofrido perdas muito grandes de várias centenas de milhões em termos do mesmo. E, portanto, isto tem levado a que a China tenha sido criticada de húbris e falta de pensamento estratégico, ou seja, uma China que parece estar a tornar-se um pouco arrogante, com uma confiança excessiva e que por isso mesmo está a gerar maiores receios de vários países em seu torno e que têm aderido a este projeto, que são países também que têm vulnerabilidades, mas que não se querem ver completamente dependentes, naturalmente, da China em termos daquilo que são os seus financiamentos e empréstimos. O que é que tem acontecido com a crise atual? A China está a ser inundada de pedidos relativos a perdão da dívida ou reestruturação das dívidas e, portanto, a ideia é não perdoar totalmente, mas fazer novos planos em termos da forma como serão pagos vários destes empréstimos, sendo que a China já emprestou mais de 520 mil milhões, o que significa um esforço enorme da parte da China. E, portanto, na realidade, por um lado, se a China perdoa estas dívidas ou acaba por alongar os seus pagamentos muito no tempo, isto vai ter impacto nas suas próprias finanças e, portanto, pode gerar algum ressentimento interno na própria China e críticas internas que Xi pretende evitar, mas por outro lado, se a China exigir o pagamento das obrigações, vai claramente acabar por criar problemas com todos estes países e um problema global, como é evidente. E, portanto, a China tem seguido uma estratégia de tentar negociar bilateralmente com estes diferentes Estados as formas de ir gerindo as dificuldades que têm surgido. Sabemos que muitos projetos estão neste momento parados, outros possivelmente nem serão concluídos, porque de facto a pandemia teve um impacto enorme nas rotas de produção e de abastecimento. Muitos dos trabalhadores chineses tiveram dificuldades de deslocação para diferentes pontos e, portanto, parece que está a haver uma tendência de recentragem dos investimentos na área do Sudeste Asiático, que acaba por ser uma área mais próxima e que oferece um maior potencial de retorno à própria China. E muito interessante, uma aposta da China na área dos sistemas de saúde e alguns até falam de a China tentar assumir-se como um líder humanitário no contexto da pandemia, o que é de facto uma estratégia interessante. E portanto, no fundo, a China parece-me, a meu entender, está aqui perante um desafio de encontrar o equilíbrio entre este seu grande projeto de expansão externa e a gestão interna e do descontentamento e da estabilidade interna. A Rússia, perante tudo isto, sente-se desconfortável e, portanto, a presença chinesa alargada é difícil para a Rússia. A Rússia não tem capacidade económica para competir, mas também é crítica de um go it alone
ou seja, de uma China que pretende desenvolver estes grandes projetos numa lógica de eu vou sozinha. E, portanto, a ideia que se concretiza em 2015 de um acordo entre o projeto da faixa e rota e a União Económica Eurasiática vai traduzir esta vontade russa de uma maior presença, não só da Rússia, mas dos Estados que fazem parte da União Económica Eurasiática e deste grupo multilateral no próprio projeto. Putin considera que se complementam estes projetos de forma harmoniosa e que permitem um novo nível até na parceria ao criarem um espaço económico comum mais alargado, se quisermos, no continente euroasiático. E, portanto, neste contexto, a Rússia tem acabado por beneficiar de alguns investimentos que têm sido feitos no contexto da Belt and Road Initiative, especialmente na área do petróleo e do gás. Portanto, com alguma moderação, porque também a questão da excessiva dependência é preocupante, mas, por exemplo, o projeto do gás na Sibéria tem sido financiado no quadro desta iniciativa. Lavrov chama-lhe a integração das integrações e, portanto, entende que este é um quadro geopolítico euroasiático que deve estar aberto a todos, sem exceção, e, portanto, que o grande objetivo é conseguirmos crescimento sustentado, aumentar questões de segurança, de estabilidade, de previsibilidade. Neste momento há 150 projetos com a China que estão a ser desenvolvidos no quadro desta parceria, se quisermos, e, portanto, a ideia aqui é sublinhar que a Rússia pretende um papel também um pouco mais relevante, digamos assim, nesta grande empreitada. Os países da Ásia Central, que fazem parte da União Económica Euroasiática, têm-se manifestado em relação a este casamento de conveniência, mais um, parece, como alguns vão dizendo, que serve os propósitos russos de manutenção da sua influência e de maior projeção, digamos assim, dentro deste projeto, mas que, por outro lado, causa alguma incerteza em termos do tipo de influência que a China poderá ter nestes países. A realidade é que a China tem preferido relações bilaterais na Ásia Central e, portanto, a manutenção de estabilidade dos regimes políticos, que é um objetivo partilhado e, portanto, apesar dos receios, mantém-se mais ou menos o status quo do entendimento de alguma cautela na forma como a China atua neste espaço. A Organização de Cooperação de Xangai é aqui outro quadro importante, eu já estou quase a terminar. Como sabemos, esta organização acaba por traduzir desde o seu início as ambivalências nas relações da Rússia com a China e, portanto, a postura de base tem sido diferente. A Rússia a apostar na agenda de segurança e de estabilidade regional, a China a apostar na agenda mais económica. Portanto, a Organização de Cooperação de Xangai chegou a ser nominada à NATO do Leste, a dada altura, mas toda esta dimensão mais securitária tem vindo a perder-se e a dar lugar a uma dimensão económica mais clara. A ideia era criar uma alternativa à própria hegemonia ocidental e, no fundo, que a Organização de Cooperação de Xangai pudesse também servir os interesses russos e chineses de contraposição aos Estados Unidos, e esta tem sido uma das bandeiras, digamos assim, desta organização. É interessante que em 2017, e por pressão russa, a Rússia pressionou muito para que houvesse uma política de alargamento no âmbito da Organização de Cooperação de Xangai, e a Índia e o Paquistão tornam-se membros,
e há aqui de alguma forma uma política russa de tentar diluir o poder da China neste quadro multilateral. E portanto, no fundo, nós vemos que a Rússia vai tentando, por um lado, estar presente, porque é isso que lhe permite ir conquistando os seus objetivos de afirmação como uma grande potência e, portanto, ser um aliado preferencial e, portanto, enquanto houver esta relação difícil da China com os Estados Unidos e esta partilha, digamos assim, normativa e de princípios que eu referi entre a China e a Rússia será reconhecida como um parceiro importante pela China, apesar de todos os diferenciais, e acaba por beneficiar destas relações em termos do potencial crescimento de que poderá usufruir. E, portanto, o pressuposto e isto aparece em alguns discursos russos, de que a assimetria económica não tem necessariamente de significar subordinação política. E, portanto, a ideia da Rússia como uma grande potência que deve permanecer, digamos assim, na agenda. Contudo, e parece-me que fica claro daquilo que fui dizendo, há aqui desequilíbrios que não são muito fáceis de superar nesta balança e que parecem, de facto, não ser muito favoráveis à Rússia nem aos seus objetivos de reafirmação como uma grande potência. Eu terminaria com este slide em que basicamente fui buscar umas capas da Time, uma primeira no período final da Guerra Fria, em que temos ali o poder do povo e, portanto, em relação a Pequim e a Moscovo, a ideia de desafiar autocracias, a ideia eventualmente abrir caminho para a democracia, portanto, aqueles debates a que assistimos no final da Guerra Fria, que acabaram por não ter desenvolvimento concreto e, portanto, aquilo a que assistimos foi ao consolidar dos regimes autocráticos, quer na China, quer em Moscou, com traços diferenciados, naturalmente, mas que partilham vários entendimentos. Depois de 2014, a capa da Time marca claramente a questão da Ucrânia e o pós-Crimeia, chama-lhe a Segunda Guerra Fria, e aponta para uma Rússia muito mais assertiva na sua política externa, muito mais determinada a usar a força se necessário, portanto uma política externa mais militarizada e que pretende uma afirmação diferenciada no sistema internacional. E depois selecionei uma capa de 2017 que diz simplesmente China won. Portanto, a China ganhou e claramente tem a ver com todo o processo de ascensão e de aumento de poder da China no sistema internacional e com o facto de se ter tornado uma potência incontornável na política mundial. Eu diria que em termos da sua política asiática, a Rússia vê nesta um vetor essencial e que é para manter, naturalmente, sempre num espírito muito pragmático e acautelando os receios que que a Rússia tem vindo a deixar claros pelo caminho, mas parece-me que algum destes desequilíbrios a que estamos a assistir, em particular este desequilíbrio no vetor oriental face ao vetor ocidental na sua relação externa, poderá vir a constituir-se como um entrave, como uma grande potência de pleno direito. E terminava por aqui para podermos conversar um bocadinho sobre algumas destas questões. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Eu peço para nós te aplaudirmos como merece, usando aqui a mãozinha, portanto os nossos participantes podem na mesma agradecer e saudar-te por esta excelente comunicação. Foi uma verdadeira aula, com aliás esta forma muito interessante de terminar a apresentação. Abríamos já o período de debate, só tirar aqui a tela e peço aos participantes. Obrigada, que não se ainda bem que tiraste que eu... Como anfitrião consigo fazer certas coisas. Peço aos participantes que não se importarem, naturalmente, abrirem os seus vídeos agora, porque sempre é mais interessante do que estamos a ver fotografias e nomes.
e que coloquem as suas questões, sabem que o podem fazer diretamente, basta sinalizar-me. Já vejo, aliás, aqui algumas mãozinhas, ou por essa indicação no bate-papo. Presumo que haja uma série de questões para a professora Raquel Freire, e por isso o primeiro que eu vi foi Paulo Lopes. Paulo, força, questão a comentar. Boa tarde, professora. Mais uma vez, a Muito professora tarde, fez uma excelente apresentação, que eu gostei muito, igual à que tivemos a semana passada, 15 dias, acho eu. Eu sou um bocado cético, como a professora já viu nestas coisas, e agora, sim. tudo o que a professora disse, tudo o que a professora disse, eu penso assim, então, a Rússia atualmente não tem programas com a Europa, não vê a NATO com bons olhos, está-se a afastar cada vez mais dos planos europeus e está com boas relações atualmente com a China. Será que a Rússia atualmente não se vê mais como uma potência do Oriente, juntamente com a China, para fazer ou tem um plano de contenção contra os Estados Unidos? Como fazemos? Respondo já ou... Sim, é melhor. Sim, mais vamos dinâmico. fazendo assim. Paulo, muito obrigada pela reflexão. De facto parece, daquilo que nós podemos ir observando, não é? E assistiu à forma como eu analiso o afastamento da Rússia, não é? Do Ocidente, etc., a deterioração das relações nesse campo e a forma como tem havido claramente esta consolidação na aproximação à China. Parece que a Rússia está a assumir-se como uma potência do Oriente e claramente pretende aqui a contenção dos Estados Unidos. Parece, e eu acho que eu acho que é uma parte importante da estratégia russa, esta ideia da contenção aos Estados Unidos, e neste caso o alinhamento com a China é essencial e, portanto, reforça imensamente a postura russa e a sua presença e, portanto, dá-lhe poder, obviamente, a este nível. Mas, simultaneamente, e também por tudo aquilo que fui descrevendo em relação àquilo que são as percepções da Rússia em relação à China, há aqui algum receio e há um reconhecimento explícito de que a Rússia não consegue competir com a China em muitas áreas, de que este projeto da Belt and Road Initiative, desculpem-me, eu digo sempre, é mais fácil dizer em inglês porque lá a faixa e a rota soa assim um pouco... que é um projeto de uma envergadura enorme e que assusta a Rússia e assusta muitos Estados e muitos países na Ásia, e a filosofia tem sido, e eu tenho falado com algumas pessoas na Rússia sobre esta questão, um pouco pragmática, de que nós temos mais a ganhar por estarmos envolvidos e podermos aí participar de algumas decisões, podermos influenciar eventualmente algumas decisões, do que simplesmente estarmos fora, e aí estamos claramente a perder terreno, não é? E a perder margem de atuação. E, portanto, eu acho que neste momento a Rússia é uma mistura, e vai ser sempre uma mistura de Ocidente e Oriente. A Rússia continua-se a afirmar como uma potência europeia, isso é muito presente ainda no seu discurso, mas de facto esta aproximação ao Oriente parece dar-nos esta indicação de que estamos a deixar tudo o que é Ocidente para trás e estamos aqui a assumir uma nova política externa. Parece-me uma leitura um pouquinho reducionista, porque os russos são muito estrategas e sabem que o balanceamento entre... Portanto, tal como é importante para a Rússia juntar-se à China para balancear os Estados Unidos, também é importante para a Rússia não perder completamente algum equilíbrio do lado ocidental para contrabalançar a China. E, portanto, é muito difícil aqui esta gestão destes equilíbrios. E quando nós olhamos no tempo, é mais fácil vermos os altos e baixos nas relações, quer com o Ocidente, não é? Quer com a própria China. Agora, nós estamos a viver tempos muito complexos e os desafios que a pandemia está a colocar em cima da mesa, não é? E esta crise global que estamos a assistir sem precedentes vai claramente alterar profundamente
aspectos das relações internacionais. E um dos primeiros aspectos é o ponto de retrocesso do próprio projeto da Belt and Road Initiative, ou seja, houve imensos projetos neste momento que foram suspensos, vários projetos que estão em curso, mas que já se fala que não vão ser terminados, muitos que estavam no papel que já se diz que não vão ser iniciados e, portanto, há aqui todo um repensar também da própria estratégia. A China está bastante endividada porque acabou por se comprometer com um projeto de enorme envergadura que em algum momento fugiu um pouquinho de controle. É interessante ler, alguns autores chineses têm dito que, como é um projeto que tem o carimbo de Xi Jinping, não é? que avança com este projeto e é muito dele e pretende de facto implementá-lo, houve muitos pequenos projetos ao longo destes anos que foram financiados porque bastava serem apresentados como parte da Belt and Road Initiative e havia quase que via verde para avançar. E, portanto, há aqui um compromisso imenso em termos financeiros da China com um conjunto de infraestruturas e de iniciativas e que muitas destas não estão a dar o retorno que seria esperado. E, portanto, e muitos destes países, que são países em desenvolvimento e que têm algumas dificuldades também económicas já de si, e agora com a crise ainda mais, estão a sinalizar claramente, não é, a sua incapacidade para pagarem empréstimos, etc. E, portanto, este plano de contenção contra os Estados Unidos claramente torna a Rússia uma potência do Oriente. Eu concordo consigo nesta perspectiva, mas há aqui todo um contexto mais alargado que a Rússia não esquece e que me parece que impedem, digamos assim, de assumir-se neste quadro e, portanto, continua, em termos da sua política externa, a falar da questão da dimensão ocidental. Ainda esta semana, se eu não estou em erro, dia 22 de junho, iniciaram-se as negociações entre a Rússia e os Estados Unidos para a renegociação dos acordos START. E, portanto, ou seja, a vertente ocidental não está completamente morta e enterrada. Não é? Portanto, vai havendo contactos a nível intermédio, neste caso ao mais alto nível, e, portanto, estão a tentar renegociar. E, portanto, eu diria, teria alguma cautela na forma como assumiria, portanto, neste momento sim, podemos dizer que é uma potência do Oriente, mas com uma dimensão ocidental que é essencial, porque senão a ideia da parceria júnior, a ideia da dependência excessiva, acho que vai acabar por se sobrepor, e aí toda esta narrativa da grande potência, não é, que tem vindo a ser alimentada, acabava por se erudir e por perder substância. Obrigado. Agora temos aqui a Yolanda Pinto, que também queria colocar uma questão. Consegue ouvir-me? Sim, muito bem. Ok. Tenho aqui algumas questões, na verdade. Primeiro ponto, muito obrigada pela sua maravilhosa apresentação. Foi realmente muito abrangente e tocou muito do essencial das relações sino-russas. A primeira questão: quais as consequências do degelo do Ártico nas relações China-Rússia? Será uma maior aproximação ou haverá a possibilidade de algum desentendimento ou até conflitualidade? A segunda questão: qual o futuro papel da Rússia nas relações China-Índia? Tendo em conta que a Rússia e a Índia historicamente são parceiros estratégicos, nomeadamente em termos militares. E em que medida a proximidade ou a parceria estratégica, como atualmente lhe chamam, China-Rússia irá acelerar a desdolarização e com isso contribuir para a perda da influência e do poder económico ou financeiro dos Estados Unidos? Uma vez que quer a China, quer a Rússia têm optado por comprar muito ouro
quase não há ouro no mercado e têm reduzido em muito a sua dívida norte-americana, a compra de títulos de dívida norte-americana. Por último, se antevê ou não a possibilidade de uma integração euroasiática face à atitude, digamos, errática da administração Trump em relação à União Europeia e à Europa de uma forma geral, e também a um certo pivô europeu para a Ásia, nomeadamente para a China. Muito obrigada. Obrigada, Bom, Raquel, eu. não tens tempo para fazer outra intervenção? Esta pergunta de Holanda, peço-te respostas tão breves quanto possível, para ver se ainda temos espaço para mais comentários e questões. Tem toda a razão, professor Luís Tomé. Então, vou tentar ser breve. Em relação à questão das consequências do gelo ártico, proximidade ou conflitualidade, no contexto atual e um bocadinho em linha com o que o Paulo referia, não é? E que parece que estamos aqui numa lógica de alguma complementaridade, tem havido coordenação e, portanto, fala-se mesmo na Rota da Seda Polar, portanto, é um projeto que está em cima da mesa e que pretende criar um corredor marítimo que faça a ligação entre a Ásia e a Europa, conhecida como a Rota do Mar do Norte, alguns referem-se a ela desta forma, portanto, no fundo permitir, não é, que os navios possam atravessar por aí, o que vai ganhar em termos de tempo, de travessia, de custos, etc., não é? São grandes ganhos. E no Ártico também há projetos, e neste momento no contexto da Belt and Road Initiative, há projetos de exploração de gás natural liquefeito na Sibéria e na região do Ártico, que estão a ser financiados pela China. E, portanto, eu diria que estamos a viver um momento em que está a haver uma proximidade e há projetos concretos que estão a ser desenvolvidos, mas não esquecendo que há outros projetos que têm sido falados, mas perante os quais a Rússia se tem mantido um pouco reticente, porque também o que é demasiado, e, portanto, voltamos a entrar aqui na questão de onde encontrar o equilíbrio para evitar excessiva dependência. Em relação à Rússia, Índia e China, de facto a Rússia tem sido um parceiro estratégico de ambos, da Índia e da China. Sabemos que as relações entre a China e a Índia não são as mais cordiais, aliás neste momento estamos a viver um contexto de grande tensão, não é, na região de Ladakh, entre a Índia e a China. Eu confesso que não conheço em muito pormenor toda a situação, mas o que é interessante aqui é que precisamente hoje, que foi o dia da grande parada militar na Rússia, não sei se já viram nas notícias, o Ministro da Defesa indiano, Singh, fez uma visita, teve 3 ou 4 dias na Rússia e tem estado exatamente numa missão dupla. Por um lado, tentar convencer os russos a venderem um tipo de armamento específico que é importante para fazer aqui a contenção da China nesta escalada de tensão a que estamos a assistir, e por outro lado para a Rússia mediar entre a Índia e a China para tentar de alguma forma evitar, portanto já houve outras situações de escalada de tensão anteriormente em que a Rússia fez o jogo de bastidores e portanto permitiu a escalada e portanto no fundo aqui a ideia é também que a Rússia possa assumir aqui um papel de mediador entre ambos e também conseguir, digamos assim, que isto não descampe, digamos assim, em violência armada, que seria extremamente perigoso nesta região. E, portanto, este é um papel que também, de alguma forma, contribui para esta ideia de projeção da Rússia, não é, neste espaço asiático, e, portanto, vai jogando aqui em diferentes frentes. Em relação à desdolarização, a Rússia e a China têm procurado, a Rússia tem feito isto essencialmente, a meu ver, é estratégico, claramente, e portanto é pressão sobre os Estados Unidos, diminuiu imensamente a percentagem das suas reservas de dólares e aumentou a sua presença financeira na China, mas por outro lado, por exemplo, no quadro destes projetos da Belt and Road Initiative,
A China pretendia que o dólar não entrasse em cena, digamos assim, e muitos dos países exigiram que os contratos fossem feitos em dólares. E, portanto, há aqui tendências algo concorrentes, digamos assim, de uma tentativa de desdolarização, mas que não é linear nem está a ser sucedida em todas as frentes, claramente, o que também demonstra que os Estados Unidos continuam a ter uma presença clara na Ásia. Isto não pode ser esquecido, apesar de não estarmos a falar tanto dos Estados Unidos e falarmos muito desta lógica de contenção que a China e a Rússia pretendem da presença dos Estados Unidos na Ásia. Se existe esta lógica é porque os Estados Unidos realmente aí estão presentes e, portanto, convém não esquecermos isso. Em relação à integração euroasiática, face à atitude errática da administração Trump, a União Europeia, de facto, tem também estado, portanto, falou aqui a União Europeia e o pivô para a China também, portanto, temos na realidade vários polos no mundo a orientarem-se de alguma forma para a Ásia. A Ásia tem-se assumido como a área de futuro, não é? Uma área bastante dinâmica em termos de crescimento económico, de crescimento comercial, etc. E no fundo o que me está a perguntar, se eu entendo bem, é se Trump, ao assumir esta postura algo errática, acaba por estar a empurrar os próprios europeus, não é, para uma relação de maior proximidade com o Oriente e com a Ásia. Eu diria que a relação transatlântica, por muitas dificuldades que esteja a atravessar, continua a ser uma relação central e essencial para a União Europeia. Portanto, as relações da União Europeia com a NATO, com os Estados Unidos, apesar dos muitos altos e baixos que têm sido discutidos, aliás, em várias conferências que tem havido, continuam a ser estrategicamente importantes para a Europa, a União Europeia, e portanto o facto de a União Europeia procurar, exatamente por também a postura de Trump ser o que é, encontrar um espaço maior em palcos como a Ásia Central, da qual a União Europeia esteve aliada durante muito tempo, parece-me que é uma estratégia interessante para a própria União Europeia e, portanto, que deve ser avançada. Não é necessariamente resposta, digamos assim, à administração mais errática de Trump. Tão breve quanto possível. Obrigado, também pela Mas brevidade. espero que tenha conseguido. Não, acho que sim. Tenho aqui uma questão no chat do Gramata que não consegue fazê-lo pelo áudio, eu vou ler, Raquel. Dentro da área dos recursos energéticos, na região da Ásia Central, temos a Rússia que controla a extração e o transporte desses recursos. Como a Rússia vê o investimento chinês na região? Depois tem uma outra questão, que é se a Rússia procura ter uma voz na região do Sudeste Asiático, presumo que na direção da ASEAN, ou se deixa a região à China. Então, eu diria, se calhar começar por esta última, a questão das chamadas esferas de influência, e é engraçado porque isto na retórica russa aparece muitas vezes, não é? Portanto, muitos colegas e autores ocidentais são muito críticos deste tipo de linguagem ainda permanecer e da Rússia ainda falar de esferas de influência, porque os Estados devem ter direito à sua independência, à sua autonomia, etc. É interessante este debate. Mas, de facto, a Rússia e a China partilham estas lógicas e falam de esferas de influência. E aquilo que me parece é que desde cedo tem havido um esforço ou uma tentativa de divisão das esferas de influência e, portanto, de alguma forma há um reconhecimento de que a Rússia terá maior privilégio em termos da sua atuação na Ásia Central, no Cáucaso do Sul, no Médio Oriente, portanto, quando falamos daquele espaço mais alargado, e que deixa a Ásia Oriental para a China.
Isto não significa, e respondendo ao resto da questão, nem que a Rússia está ausente das questões das Coreias, por exemplo, ou das questões relacionadas com o Vietnã, nem que a China está ausente da Ásia Central. Portanto, apesar de haver aqui alguns entendimentos em termos destas áreas de influência, há uma presença muito clara económica e de investimento chinês, como diz, na Ásia Central, mas aquilo que a própria China assume é que não está disposta neste momento a quebrar ou a criar uma tensão ou uma disrupção nas suas relações com a Rússia por causa de áreas como a Ásia Central ou, por exemplo, o Vietnã. E, portanto, temos a China a intervir na Ásia Central, em particular em termos económicos, não é? Temos a Rússia a ter uma atuação política e até na venda de armamentos ao Vietnã, que não agrada à China, mas são questões que ambas as partes entendem que não são tão grandes ou tão relevantes ao ponto de questionarem a sua parceria estratégica. E, portanto, é natural que estas duas grandes potências, não é, tenham pontos de encontro e pontos de desencontro. E aqui a lógica das áreas de influência acho que ajuda a explicar qual é o racional por trás de haver aqui espaço de manobra, quer para a China, quer para a Rússia, não é, neste espaço alargado, mas claramente há esta divisão. Só se calhar aqui acrescentar em relação ao espaço pós-soviético, em particular a Ásia Central, que há uma grande cautela destes países em relação ao investimento chinês e, portanto, há muito receio destes países face à China e à forma como a China possa vir a assumir-se como uma presença, digamos assim, mais forte e que leva a alguma dependência da sua parte. Aliás, quando o Luís Tomé também conhece melhor do que eu algumas destas realidades, quando nós viajamos pela Ásia e falamos em alguns países com diferentes pessoas, o receio da China é uma constante, facilmente nós, então o Vietnã, o Camboja, o Laos, toda aquela área, há um grande receio em relação a todo este crescimento chinês e à sua capacidade de atuação e presença. A Ásia Central sofre exatamente destes mesmos receios. Aliás, o Cazaquistão e o Quirguistão em particular, se eu não estou em erro, são conhecidos por alguma sinofobia e, portanto, são países que mantêm alguma cautela em relação a esta presença crescente chinesa, mas não me parece que esta parceria vá ser testada, digamos assim, numa área como a Ásia Central, apesar dos recursos energéticos, desde que os abastecimentos continuem a fluir e a serem concretizados, que haja aqui uma quebra, digamos assim, nas relações entre os dois e na forma, digamos assim, como vão gerindo, digamos, estes espaços. Obrigado, Raquel. Não vejo aqui mais nenhum sinal, portanto pergunto quem quer fazer alguma questão ou comentário para aproveitar os minutos que ainda temos com a professora Raquel Freire. Não vejo aqui ninguém, portanto aproveito eu por fazer. Tenho aqui duas questões, eu gostava de te ouvir, Raquel. E uma primeira, já que falaste amplamente da Rússia com a China, da Rússia com a Índia e agora até com a ASEAN, há aqui um ator muito importante no contexto da Ásia-Pacífico, que é o Japão, e por isso eu pedia-te um comentário, umas palavras sobre a relação aparentemente congelada, sem dar grandes passos, da Rússia com o Japão, até porque é a única grande disputa territorial que a Rússia mantém aqui nesta área, é precisamente sobre aquilo que eles chamam Corilhas do Sul e os japoneses chamam Territórios do Norte. Por isso esta era a primeira questão que eu tinha para te fazer, se quiser já responder a esta, se não... Sim, posso dizer só mesmo duas palavras, porque
O que eu sei em relação ao Japão é muito limitado. Houve conversações recentes entre a China e o Japão. Em relação aos territórios disputados, não houve qualquer avanço, digamos assim, e portanto, como tu estavas a dizer, mantém-se essa questão morna. Não é uma questão que dificulta as relações entre a Rússia e o Japão, que são genericamente boas. E para a Rússia é muito interessante ter esta relação amigável com o Japão, apesar das disputas territoriais, e é interessante quando falamos, numa das minhas últimas idas ao Japão, perguntei várias vezes em diferentes momentos sobre as relações com a Rússia, porque é interessante face à não resolução dos conflitos territoriais, e o discurso é sempre o mesmo, numa lógica de que esses conflitos existem, vai havendo algumas conversações, mas na realidade não interferem fundamentalmente naquilo que são as boas relações e os laços cordiais entre a Rússia e o Japão, que para a Rússia é muito interessante porque, como sabemos, o Japão é um aliado fundamental dos Estados Unidos neste espaço. E, portanto, nestas lógicas de alianças e contraposições e procura de equilíbrios, o facto da Rússia ter aqui, não é um aliado obviamente, não é? Mas ter aqui uma linha de relações amigáveis é interessante também no contrapeso e nos equilíbrios que a Rússia precisa em relação à própria China. E, portanto, seria nesta linha que eu colocaria a questão das relações com o Japão. Portanto, os conflitos permanecem, as últimas negociações não deram em grande coisa, mas na realidade é uma relação que interessa muito à Rússia manter neste quadro de relação amigável, digamos assim. Para o próprio Japão também acaba por ser interessante, não é? Nestas lógicas de poder e de competição. Não é assim nada de novo o que eu estou a dizer, mas... Não, porque de facto é uma relação que não tem nada de novo, mantém-se assim ao longo de muito tempo. Uma outra questão, melhor, um comentário teu é, tu, ao contrário de vários observadores, e até inclusivamente de alguns dos que já participaram em seminários deste ciclo, que foram até falando, utilizando o termo aliança China-Rússia, tu és muito mais cautelosa e referes que de facto há aqui uma equidistância, uma espécie de coexistência tolerante por interesse mútuo. Apontaste vários sinais, o comentário que eu te pedi era, tem havido, e nós sabemos o que é que isto depois significa do seu ponto de vista simbólico, algumas detenções e acusações na Rússia de russos acusados de traição a favor da República Popular da China. É o caso de um cientista muito prestigiado, presidente da Arctic Civic Academy, que foi acusado de espionagem a favor da China por passar, alegadamente, informações sobre investigação hidroacústica e métodos de detecção de submarinos, porventura quando foi fazer uma série de conferências à República Popular da China. Ora, isto é uma matéria bastante sensível, ainda por cima porque é o presidente da Arctic Civic Academy, precisamente há bocado estavam a falar do Ártico, e numa matéria em que a China quer ganhar know-how, esta vigilância, digamos, de detecção de submarinos, é mais um fator daquela relação agridoce que referias há pouco. Perguntava-te algum comentário adicional a este tipo de jogos, não tornando públicos, não têm imediatismo, mas isto transparecer assim publicamente, por alguma razão não é? Sim, claramente. Isto só vem reforçar a minha cautela na questão de chamarmos a esta parceria estratégica uma aliança, porque de facto há aqui elementos, a questão da confiança é uma questão central e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Lavrov, tem reforçado que há confiança entre a Rússia e a China, mas são este tipo de questões que acabam por ir minando muitas vezes as relações de confiança, não é? E a construção, digamos assim, política que se vai fazendo em torno das relações. Tem havido de facto estas detenções, aliás este especialista que tu referiste já foi acusado de alta traição e portanto estamos claramente a falar de um nível
de delicadeza enorme, e não é só ele, há vários académicos que têm sido objeto de investigações e, portanto, porque são considerados espiões ao serviço de... Até que ponto isto é verdade, não é verdade, o que é sempre um pouco difícil de avaliar, mas claramente mostra exatamente os receios de que possa haver partilha de informação sensível da parte da Rússia, não é? Para os chineses, portanto, neste caso foram acusados de estarem a espiar para os chineses, que pretendem tecnologia avançada numa determinada área em que a Rússia está um pouco mais à frente. E, portanto, isto demonstra aqueles receios que, quer na cooperação militar, quer na cooperação digital e das tecnologias digitais, estas duas potências estão a enfrentar, porque na realidade colaboram até um certo momento, não é? Mas depois há determinado tipo de tecnologia de informação privilegiada que tem receio em partilhar. E, portanto, quando estamos perante uma verdadeira aliança, a ideia é que a partilha de informação seja mais transparente e que possa permitir até o desenvolvimento conjunto de determinada tecnologia. Se pensarmos no caso da NATO, isso vai acontecendo. No caso da China e da Rússia, acho que estamos ainda longe desse nível de confiança, desse nível de transparência nas suas relações. E, portanto, os fatores que eu fui referindo em termos dos limites e dos receios que vai havendo, em particular da parte da Rússia, acho que acabam por ser um entrave, digamos assim. Por outro lado, a Rússia acho que nunca se veria verdadeiramente como um parceiro igual numa aliança com a China. Quando nós pensamos, por exemplo, nos BRICS e quando estavam a negociar a questão do novo Banco de Desenvolvimento no quadro dos BRICS, a participação económica de cada um dos membros dos BRICS nesse banco era uma questão muito delicada, porque ninguém queria, a China estava disposta a colocar mais recursos, mas ninguém queria, no fundo, que aquilo fosse o Banco da China dentro dos BRICS, não é? E, portanto, depois acabou por ser um modelo bastante mais moderado, mais contido, em termos e da forma como cada um entrou com a sua parte. E o que é que aconteceu? A China acabou depois por criar fora dos BRICS, não é? E fora destes quadros, fora de outros contextos, como por exemplo a Organização de Cooperação de Xangai, etc., o Banco Asiático, não é? E, portanto, vai emprestando e vai tendo estes projetos paralelos que acabam por não oferecer confiança adicional a parceiros como, por exemplo, a Rússia, não é? Que já de si entre vulnerabilidade e fragilidade e, portanto, face a estas questões mantém ali algumas reticências. Obrigado, Raquel. Eu pergunto se ainda nos dás mais 2 minutos apenas para te colocar 2 questões que surgiram aqui no chat e que não queria deixar de, sim, claro, de colocar muito rapidamente. Uma delas é sobre, do Paulo Lopes, no fundo, sobre se a economia da China não estará assente numa bolha, dadas os muitos investimentos por todo o mundo, compra de dívidas de diversos países, etc., de várias empresas. E uma outra questão de Carlos Muniz, queria saber a tua opinião sobre a questão da Península da Crimeia, China-Rússia. Não sei se é verdadeiramente da Crimeia que quer perguntar ou da Coreia, porque é a política asiática da Rússia, mas enfim. Deve ser a Coreia. Mas eu posso falar da Coreia e da Crimeia, assim em duas, o que é que, sim. Então, em relação ao Paulo e ao facto da China estar eventualmente assente numa bolha, eu não sou a pessoa ideal para responder a esta pergunta, mas o facto é que o Covid-19 e esta crise global, não é? Portanto, a desaceleração económica global e já estou a ver que é a Coreia, a desaceleração económica e a crise global que a pandemia veio trazer,
mostraram as fragilidades inerentes ao próprio megaprojeto da Belt and Road Initiative, não é? E o compromisso financeiro da China, desculpem, com este projeto, a incapacidade de retorno que a Rússia está a sentir, que a China, desculpem, está a sentir, falta tanto da Rússia que agora que a China está a sentir neste momento e que já está a criar alguma tensão interna. Portanto, a China neste momento já está preocupada com a implicação interna de todos estes compromissos que assumiu, de todo este montante aqui implicado, não é? E que efetivamente pode de alguma forma demonstrar que estamos aqui a ver algumas fragilidades neste contexto. E, portanto, não sei se podemos chamar uma bolha, mas que de facto a China, este gigante económico, também tem as suas vulnerabilidades, estão a ser expostas neste momento, na minha opinião, portanto, na leitura que faço daquilo que tenho estado a assistir. Em relação à questão da Coreia, portanto, em relação à Crimeia, a China optou pela chamada neutralidade benevolente e, portanto, não deu o seu apoio explícito à anexação, mas também manteve-se mais ou menos a crítica. Em relação à Península da Coreia, é o inverso, ou seja, basicamente a Rússia tem procurado manter-se neutra, portanto, tem seguido uma política de neutralidade em relação à Coreia, mas acaba por apoiar a China, portanto, na realidade favorece a China. Portanto, há aqui um objetivo muito claro de tentar minar as alianças dos Estados Unidos nesta região e, portanto, a Coreia do Sul faz parte desta estratégia e, portanto, sim. Bem, Raquel, muito obrigado por esta excelente aula, ainda por cima por dispor-vos a fazer outro tanto tempo a responder a questões e comentários. Agradecer também aos nossos participantes por terem contribuído muito para enriquecer esta sessão. Peço a todos, uma vez mais, uma salva de palmas via Zoom com os nossos bonequinhos para a nossa convidada. Isto é muito engraçado. Eu não sei fazer estas coisas. Aqui nas reações em baixo. Essa é uma forma de conseguirmos manifestar a nossa gratidão, que é muita, Raquel, mais uma vez, pela tua disponibilidade para colaborares connosco, neste caso com as duas instituições organizadoras deste ciclo. Convido os participantes todos a juntarem-se mais uma vez logo, às 6h30 para a palestra do professor Vasco Rato, às 9h do Leonídio Ferreira. E quanto a nós, Raquel, vamos ficando em contacto, os nossos agradecimentos. Deixa-me só recordar os meus alunos de que a seguir, dentro de 5 minutos, saímos desta sessão para nos juntarmos noutra sessão Zoom das aulas habituais que temos de Ásia-Pacífico. Raquel, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Queria só agradecer a todos, já a última sessão foi muitíssimo interessante, é aqui um grupo muito, muito simpático, muito interessante. Obrigada a todos pela vossa atenção e participação e até uma próxima. Se me convidarem outra vez, já estão fartos de me ouvir. Não, com certeza que sim. Deixem-me só também recordar que a gravação desta sessão será depois disponibilizada no site do Observare, do IDN e no canal YouTube da Autónoma Relações Internacionais. Raquel, em nome das instituições organizadoras, todos nós, uma vez mais, os nossos agradecimentos. Obrigada a todos também. Obrigado. Deus, boa tarde. Deus. Obrigado.